Não deixe o seu filho se meter. Isso mesmo, se por aí está acontecendo conflitos diariamente na sua relação conjugal, então não deixe a criança se meter. Mas calma, você vai lidar com isso de uma forma inteligente emocionalmente e eu vou te ensinar agora. Se você não me conhece, eu sou Adriane Zimmerer, sou terapeuta e mentora de mães e sou analista comportamental. Hoje eu quero te ensinar técnicas da preparação emocional para conduzir conflitos conjugais. Isso mesmo, são 14 medidas aí, 14 fatos que você vai abrir os olhos e passar a prestar atenção agora no seu dia a dia. A primeira delas, geralmente, quando a criança presencia uma discussão entre os pais, ela fica muito assustada, porque ela não entende muito o que está acontecendo e começa dentro dela a surgir uma tempestade emocional. A criança não sabe o que fazer com as emoções que ela sente ali. Ela não sabe se é raiva, tristeza, vergonha, culpa. Então, é importante que você perceba essa emoção nela, como é que ela reagiu, como é que ela ficou ao presenciar essa discussão. Depois, é importante perceber que essa criança provavelmente vai tentar assumir um papel de conselheiro matrimonial. Isso mesmo. Sabe aquela criança que fica tentando intermediar os conflitos? Se chegou nesse ponto por aí, a gente entra aí no terceiro fato. É muito provável que essa discussão de vocês está num nível assim mais agressivo. Então nesse momento é importante você tomar consciência disso e baixar o tom da conversa, diminuir essa agressividade, porque a criança nesse momento já vai estar assim desesperada sem saber como lidar com essa discussão entre vocês. Depois você vai dizer para a criança que essa discussão é coisa de adulto e que o papai e a mamãe estão ali tentando encontrar a melhor forma de resolverem seus conflitos e que tudo vai acabar bem. É importante também, no próximo passo, você reconhecer o que a criança está sentindo, dizer para ela que deve ser difícil mesmo presenciar o papai e a mamãe discutindo, né? Que dentro dela fica essa confusão. Você vai nomeando para ela o que provavelmente você sente que ela está sentindo, né? Isso se chama empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber essa emoção. O que a criança, né, aquele ser pequeno, menor, que está ali vendo os pais numa posição, né, de total desconforto, sente ao vê-los brigando, discutindo? Logo, essa criança que ama esses dois seres humanos que estão ali. Então, você vai validar essa emoção ali com a criança. É importante também você destacar que os pais precisam resolver os seus problemas, né? Então é como se você dissesse, olha, isso pode acontecer de vez em quando, claro que dessa vez nós perdemos um pouco o controle, o papai ficou mais nervoso, acabou falando coisas que não gosta, a mamãe também agiu assim, mas nós estamos resolvendo os nossos conflitos e isso é importante. Porque o que pode acontecer? A criança, ela pode ficar perturbada com essa situação e até se traumatizar, se isso for um evento muito forte para ela ou até mesmo fruto de muitas repetições. Então, se ela se traumatiza com esse conflito, pode ser que no futuro ela sempre queira fugir de conflitos na vida dela. E o conflito muitas vezes é necessário que você entre, mas saiba lidar com ele de uma forma inteligente emocionalmente. Outro detalhe muito importante é que a criança precisa entender que ela não é a fonte desse conflito. Então você precisa deixar clara essa mensagem, dizer para ela, olha filho, a culpa não é sua, tá? É responsabilidade da mamãe e do papai. Você não tem responsabilidade sobre isso, não é por causa de você que nós estamos discutindo. Então, quando a criança presencia os pais brigando e até mesmo o nome dessa criança é citada, essa criança começa a achar que ela faz parte do problema. E aí ela carrega para si sentimentos como vergonha, culpa, medo e vai precisar ser acolhida e você também vai precisar dizer que ela não é a fonte desse conflito conjugal. Outra frase muito interessante que merece ser reforçada para a criança é que você precisa explicar para ela que o papai e a mamãe pensam diferente na hora de tomarem decisões.
e que isso vai acontecer, que cada pessoa pensa diferente, mas que os dois estão encontrando a melhor forma de resolver esse dilema. E mais uma vez você vai reforçar para ela que ela não tem culpa de os dois discordarem da situação, tá? Filho, filha, você não tem culpa se a gente pensa diferente, tá? O papai e a mamãe, cada um pensa de uma forma e a gente vai encontrar a solução. Agora, esse fato é importantíssimo. Há muitos casais que utilizam filhos nas discussões como pombo-correio. Exatamente. Sabe assim? Filho, ó, vai lá e fala pra tua mãe que eu não vou fazer tal coisa hoje. Agora você vai lá e fala para aquela XXX da tua mãe e ainda rotula a mãe. Xinga, humilha. Gente, não façam isso com a criança em hipótese alguma. A criança fica se sentindo assim, a pior pessoa do planeta. Imagina ter que falar mal de um pai ou de uma mãe, uma pessoa que ela ama, para o outro. Ela tem que tomar partido, ela escolher como vai comunicar aquilo para não magoar o outro. Gente, para. A criança não tem maturidade para lidar com isso. Então é muito importante que a gente tenha consciência sobre isso e não utilize a criança como pombo-correio nessas discussões, combinado? Tem outro detalhe muito importante. Às vezes pode ser que um dos pais peça para a criança esconder informações de um do outro, sabe assim, ó, não conta pro teu pai que a gente comprou biscoito hoje, ou nem menciona para tua mãe que eu passei lá na casa de fulana de tal, sabe assim? Pois é. O que a gente ensina para a criança quando a gente faz isso? A gente ensina a criança a mentir, a não ser sincera, né? Porque se ela está vendo que aquela situação não é verdadeira e você pede para ela esconder a situação do outro, então ela aprende nesse momento a esconder inclusive coisas de você. Então, não faça. Duas últimas lembranças então sobre conflitos conjugais e como ajudar os filhos a lidarem com isso aí. Olha só, a criança ela precisa sentir que os pais estão trabalhando ali juntos pro bem da criança, pro bem da casa, pro bem do relacionamento. Então, as discussões vão acontecer, mas é importante que elas aconteçam e a criança presencie que houve um início, meio e um fim e que depois tudo ficou bem. Então, lembre-se, por último, de que pedir para a criança guardar segredo destrói a confiança e o relacionamento, tá? Não esquece disso? Então, ó, estuda direitinho todos esses fatos, observe, liste todos eles e verifique quais deles você está cometendo aí nas discussões com o teu marido, com o teu companheiro, com a tua companheira, e apague isso dos seus hábitos, do seu dia a dia e comece a trazer para esses diálogos, né, essas falas importantes de preparação emocional. Com certeza a criança vai crescer num lar mais harmonioso, entendendo que os conflitos acontecem, que são necessários e que existem formas inteligentes emocionalmente de lidar com eles. Gostou? Então me fala aqui embaixo o que é que você já fazia, o que é que você não fazia e o que mais te impressionou nesse vídeo. Espero ter ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!